Hoje nós temos como convidada a Flávia Cunha. Flávia Cunha, estão aí os títulos dela, professora adjunta da UERJ, médico obstetra da Maternidade Escola da UFRJ. E a Flávia já conheço há uns bons anos e cada mês admiro mais a Flávia. A Flávia tem sido uma parceira incansável na vida acadêmica, nas produções, e já desde a última edição do nosso Resendinho, ela, para minha alegria, entrou no corpo editorial. E agora essa empreitada se repetirá na próxima edição do Resendão. Então a Flávia é realmente uma querida, uma parceira, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma excelente aula. Obrigado, Flávia. Com a palavra. Obrigada, professor Jorge, primeiramente pelo convite, né? Minha estreia aqui dando uma aula, já assisti algumas palestras, mas a estreia aqui dando uma aula nessa sessão, né, de segunda-feira, do Resendinho para Todos. É uma honra estar aqui, muito obrigada. A gente conhece, acho que pelo menos desde 2011, por aí, né, da época daquele concurso que eu fiz para o UFRJ, que o professor Braga que foi o primeiro colocado, né? E desde então a gente está com grandes projetos aí e um futuro ainda pela frente de muitas outras empreitadas, né? Bom, vou falar então o tema. Escolhi falar gestação em idade materna avançada porque tem se tornado algo muito frequente, né, a gente se deparar com gestantes com uma idade mais avançada, fazendo pré-natal, internando para ter seus bebês. Isso já vem acontecendo há algum tempo, tem chamado atenção e tem tido muitas publicações acerca do assunto. Então, achei um tema relevante trazer aqui para vocês e falar um pouquinho sobre isso. É, Deixa eu passar aqui. Bom, essa é uma imagem, até cedida que o professor Jorge tem numa aula, que é a gravidez na maturidade, né? Antigamente, essa imagem se tornaria impensável, né? A gente se deparar com uma senhora com uma idade mais avançada, com cabelo branco, conferindo um teste de gravidez. Mas hoje em dia, ainda mais agora com essa moda, de não pintar mais o cabelo, a gente tem se deparado com uma imagem bastante semelhante de mulheres engravidando com acima dos 40 e até mesmo acima dos 50. Alguns casos já até relatados na literatura acima dos 60 anos. E no outro dia eu estava fazendo a visita com os residentes e nós temos um quadro, né, um caderno, né, um livro de anotações das pacientes internadas e de 10 gestantes que estavam naquela folha, que eu estava passando os casos com eles, 6 tinham idade acima de 40 anos. Então, é algo que tem se tornado realmente bastante frequente. Essa é uma imagem bastante impactante, né? Eu já dei essa aula outra vez e as pessoas ficam admiradas. É uma imagem que viralizou na internet há pouco tempo atrás, que uma velhinha de 42 anos foi atropelada, né? Isso em 1960. Isso foi uma manchete do Jornal do Comércio, né? E no ano de 1960. Então, antigamente, uma mulher que hoje em dia, para nós, né, em 2025, é considerada uma mulher ainda jovem, no auge da sua carreira, no auge da sua produção, no auge do seu desempenho físico, né? Naquele ano era considerada uma pessoa idosa, né? Uma velhinha de 42 anos. Então as coisas têm se modificado, as coisas têm mudado e a gente tem que aprimorar no cuidado, né, na gestação na idade materna avançada. Essas são imagens de mulheres hoje acima de 45 anos, né? Você vê que um perfil completamente diferente do que se tinha há uns 30, 40 anos atrás sobre uma mulher de 45 anos. Hoje em dia, as mulheres de 45 anos estão produzindo, estão praticando esporte, estão na academia, estão investindo na carreira, na profissão e, por que não, pensando em ter filhos, né? Com essa idade acima dos 40 anos. A medicina está do lado dessas mulheres, né? Está do lado. Hoje em dia, a gente tem um avanço significativo, não só em termos de avanços na fertilização, né? No pessoal que faz medicina reprodutiva, como também avanços nos cuidados, né, de patologias importantes.
Antigamente, uma mulher com lúpus nem pensar em engravidar. Hoje em dia, nós sabemos que é totalmente plausível, totalmente viável, dependendo das condições, do momento certo, do momento oportuno, dos pequenos ajustes com um planejamento, isso é possível. Essa primeira foto à esquerda é a foto da Louise Brown, que foi a primeira bebê de proveta, né? Ela está fazendo esse ano 47 anos, né, que isso aconteceu. E de lá para cá, tanto a medicina reprodutiva quanto a medicina de modo geral avançou bastante e possibilitou que mulheres que antes tinham poucas chances ou quase nenhuma, né, pouquíssimas chances de ter uma gravidez bem-sucedida, consigam hoje realizar esse sonho, esse desejo e consigam planejar uma gestação que vá se tornar algo eh, realizado de uma forma segura, de uma forma eh, inesperada alguns anos atrás. Aqui é só um pouquinho de estatística, né, do IBGE, de como houve um aumento da expectativa de vida, né, do brasileiro. Né? Naquela foto lá que eu mostrei da velhinha de 42 anos, aqui em 1960, a expectativa de vida era de 52 anos. E aqui, ó, o azul representa as mulheres, também aqui no 1960, né, as mulheres tinham uma expectativa de vida, sempre foi um pouco acima dos homens, né, mas naquela época de 52 anos. Então, não é nada fora do normal a manchete do jornal chamar a velhinha de 42 anos que foi atropelada, né? E a expectativa vai chegar, né, aqui uma projeção para 2050. Opa, vou voltar aqui. Ela vai chegar a 81 anos, né? Então, quer dizer, a medicina tem que caminhar junto e está possibilitando que pessoas planejem uma gestação para uma idade mais avançada, quando estabilizarem na carreira, quando tiverem, acharem que é o momento que é mais adequado. Esse aqui é um outro slide para mostrar que da menarca até a senescência, né? A senilidade, quanto que uma mulher, né, pode desejar, pode planejar, pode pensar, pode postergar, né, até conseguir um momento ideal para planejar a sua gravidez. Hoje em dia se pensa em carreira, em diploma, em graduação, em pós-graduação, em mestrado, em doutorado, em estabilização financeira, encontrar um parceiro que seja que ela considera que seja o parceiro ideal. No meio do caminho pode vir um diagnóstico de alguma doença, estabilidade emocional, não tem ainda estabilidade financeira, tudo isso pesa nessa decisão e a gravidez acompanha esse momento que agora se torna cada vez mais longo na vida de uma mulher. Esse artigo de 2015, ele é um artigo interessante porque ao mesmo tempo que ele reconhece que as mulheres estão postergando o momento de engravidar para quando estiverem satisfeitas e plenas e com estabilidade financeira, encontrar um parceiro e tudo mais, ele dá essa falsa sensação, essa falsa impressão de que a mulher pode ter tudo. Ela pode ser uma super mulher, né? E ela vai conseguir tudo de uma forma fácil, eficaz. A medicina, ela está acompanhando em tudo, não vai acontecer nada, minha gravidez vai ser toda certa e saudável. E esse artigo vem para lembrar que o papel do médico é exatamente aconselhar, avisar que isso não é 100% verdade. Né? A gravidez numa idade materna avançada, dependendo das condições, ela pode cursar com um resultado nem sempre satisfatório, nem sempre favorável. E a mulher deve ser advertida pelo médico de todas essas condições, de todas essas possibilidades e de todos os desfechos possíveis numa gravidez acontecendo numa idade materna avançada. É um artigo que fala sobre isso, né? Dessa mudança de paradigma, desse novo tempo que estamos vivenciando. Aqui nesse mesmo artigo, ele mostra como a idade, né, nos Estados Unidos, né, como mudou a idade de nascimento nas mulheres acima de 45 anos. Houve um aumento significativo de 1990
até 2010, que foi quando o artigo levantou, no total de nascimentos, né, um aumento significativo nessa faixa de idade, e a idade acima de 50 anos, que era algo praticamente inexistente antes de 1996, 97, vem, apesar de ainda discreto, sofrendo algum aumento e um destaque ali, né? E entre as mulheres de 45 e 49 anos, esse aumento é evidente. Aqui uma manchete também do Globo, né, fazendo uma analogia entre o milagre que aconteceu, né, na Bíblia, né, relatado na Bíblia, de Sara sendo mãe com 90 anos de Isaac e ainda viveu bastante tempo para cuidar dele, isso se repetindo de uma outra forma, né, com uma carioca de 61 anos que conseguiu, graças ao auxílio de um óvulo doado, né, e pela fertilização in vitro, conseguir conceber um filho nessa idade tão avançada de um marido, com esperma de um marido de 38 anos de idade. Bom, mas nem tudo é fácil como a gente gostaria, né, que fosse. Essa mulher vai com certeza enfrentar desafios, né, até chegar ao tão sonhada realização de uma maternidade segura e bem-sucedida, e isso já começa logo no início da gestação, quando a gente percebe a alta taxa, né, de perdas gestacionais, de abortamentos, à medida que a idade materna avança, né? Isso daí é algo já conhecido há muito tempo, né? Já relatado em inúmeros artigos, inúmeros trabalhos, que a partir de uma determinada faixa etária, você começa a ter um percentual maior de perdas, né? Aqui vamos colocar 35 anos, que sempre foi tradicionalmente a idade atribuída a uma gestação com idade materna avançada, né? Que passa a ser 25% e vai aumentando à medida que essa idade avança. Da mesma forma, a taxa de fertilidade vai caindo, né, à medida que a idade vai avançando, e os abortamentos espontâneos aumentam, né? Então, é muito comum a gente receber, né, deparar com pacientes no pré-natal com abortamentos de repetição, acontecendo 2, 3, 4 vezes, e quando a gente vai colher a anamnese, a gente percebe que essa mulher só começou a tentar engravidar numa idade bastante avançada, próxima aos 40 anos. Então, muito provavelmente, as causas dessas perdas estão relacionadas a perdas de causas genéticas, né? Cromossomopatias, porque é algo que está muito associado ao aumento da faixa etária da gravidez e à gravidez. Aqui é um outro artigo também da Dinamarca, bastante interessante, que não só mostra o aumento, né, das perdas à medida que a idade materna avança, mas também os tipos mais encontrados de aneuploidias, de trissomias, né, de monossomias, trissomia do 13, trissomia 18, 21, que vão acontecendo à medida que a faixa etária de concepção, né, de gravidez vai aumentando. Esse estudo japonês é um estudo interessante. Eu vou mostrar alguns estudos aqui que falam, que associam a gravidez em idade materna avançada com intercorrências e com desfechos ruins na gestação, mas esse aqui é interessante porque ele, além dos desfechos que estão mais relacionados com a idade materna avançada, ele coloca uma questão interessante que eu vou falar aqui no final, em relação a uma proteção que essas mulheres podem ter. Então, aqui mostrando, nós vemos aqui que a pré-eclâmpsia, né, ele compara a idade materna, usando como o primeiro referencial 35 a 39 anos, e ele faz um estudo de 3 faixas gestacionais, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49. E notem, né, que estão com valor significativo a taxa de pré-eclâmpsia na idade entre 40 e 44, 45 e 49, em relação à idade menor de 35 a 39 anos. Notem como o risco, né, relativo aumenta em termos de avanço da idade materna na concepção. Aqui análise multivariada e aqui os dados, né, completos do estudo. A pré-eclâmpsia com sinais de gravidade também aumenta de forma significativa, principalmente quando a gente
passa aqui para uma idade de 45 a 49 anos também. Aqui o baixo peso ao nascimento, também significativo em relação à faixa de idade menor. O pequeno para a idade gestacional também. E a morte perinatal, apesar de não significativa, a gente nota um aumento aqui em relação ao avanço da idade gestacional. Então, o interessante desse estudo é que ele é um estudo feito em mulheres a partir, né, de 35 anos, ele faz umas comparações e ele conclui que houve um aumento, principalmente na faixa etária de 45 a 49 anos, em números de cesariana de emergência, pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, placenta prévia, parto prematuro e baixo peso ao nascer. E ele conclui aqui também que o método de reprodução assistida poderia ser um fator protetor, né, para essas mulheres. Espera aí que eu perdi. Só um minutinho, Jorge. Vou ter que voltar aqui que eu perdi a minha tela. Aqui. Pronto, melhorou aqui. Então, ele conclui que a relação da idade materna avançada com riscos elevados de desfechos adversos foi muito mais prevalente em mulheres que não utilizaram métodos de reprodução assistida. Então, o que que isso significa? Que talvez os métodos de reprodução assistida eles pudessem proteger, por serem utilizados ovos de doadoras mais jovens, e porque você escolheria, né, faria uma seleção prévia daquele embrião que seria implantado. E isso já seria um fator protetor para as diversas intercorrências observadas nesse mesmo estudo. Então, ele é um estudo interessante porque ele exatamente aponta, né, que o método de reprodução assistida seria um fator protetor, que a gente vai ver mais adiante que pode ser realmente verdade. Jorge, Oi. como é que eu faço para voltar aqui que a tela ficou pequena, eu não estou conseguindo mais passar? Você aumenta a tela assim, arrasta a tela para o lado que ela vai ficar grande. Eu só não estou conseguindo mais passar. Deixa eu ver Mas aqui. na setinha passou, não passou? Passou antes de eu tirar. Mas passa na setinha do teclado agora, vê se ela não dá. Não Acho está que indo. Espera aí. Deixa eu ver aqui. na tela do programa Zoom, você deixa ela grandona, que é pelo Zoom que você passa, não é pelo PowerPoint. Eu sei, mas eu não estou conseguindo passar. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Idades avançadas e grávidas como multíparas. Ele também trouxe uma taxa elevada, né, das idades maternas mais avançadas, tanto em mortalidade perinatal, quanto em desordens hipertensivas e bebês pequenos para a idade gestacional. Houve um aumento significativo, né, das chances dessas mulheres desenvolverem tanto desordens hipertensivas, houve um aumento até de 10 vezes aqui nas desordens hipertensivas, 3 vezes no pequeno para a idade gestacional, e um aumento, apesar de não significativo, também na mortalidade perinatal. Da mesma forma, esse outro estudo aqui, ele também mostrou resultados, foi uma revisão sistemática, né, com uma meta-análise, e ele mostrou um aumento da NAT mortalidade
principalmente e possivelmente mediado por disfunção placentária. Então, esse estudo aqui já mostra que, além das intercorrências clínicas que essas mulheres podem apresentar por engravidar em idades maternas mais avançadas, risco maior de desordem hipertensiva, risco maior de diabetes, diabetes gestacional, diabetes prévio, consequentemente, risco maior de pré-eclâmpsia, todas essas mulheres têm um risco que pode estar associado a uma disfunção placentária, exatamente por esses fatores, mas não somente esses fatores clínicos, mas também por algum fator placentário que possa ser observado naquelas mulheres que não têm essas comorbidades, né? Então, seriam mulheres que engravidariam numa idade avançada, mas não têm comorbidades que justificassem essa disfunção placentária. Então, é um estudo que já sinaliza aqui que há algo além do esperado poderia acontecer numa idade materna mais avançada. Aqui nós temos o forest plot, que mostra, eu sinalizei aqui, eu destaquei numa idade acima de 40 anos, né, que é exatamente essa parte aqui de baixo, que o risco de natimortalidade realmente, em diversos estudos, ele é evidenciado, né, ele é mostrado aqui. O natimortalidade aumenta com a idade e aumenta principalmente nas idades acima de 40, 49 anos. Então, existem o risco aumentado de que os bebês, que essa gravidez tenha como desfecho uma natimortalidade. Esse aqui é um outro revisão sistemática e meta-análise também, que mostra, eu coloquei os 3 forest plots aqui, que mostram o risco, né, o risco relativo dos diversos estudos elaborados e analisados, né, que fizeram a revisão sistemática, os autores fizeram a revisão sistemática, fizeram a meta-análise, construíram o forest plot, que é exatamente esse gráfico aqui, que eles colocam os diversos estudos analisados, e viram que o risco para natimortalidade ele é de 2,16, seguido do risco de parto cesáreo para mulheres acima de 40 anos, 1,78, e morte perinatal acima de 40 anos de 1,54. São estudos, né, grandes que utilizam vários outros estudos que mostram com isso uma taxa populacional grande e que mostram que essa associação realmente existe. Aqui, um estudo de 2013, eu coloquei ele aqui, eu fiz questão de colocar porque ele foi do grupo do Nicolaides, né? E ele estudou, basicamente, ele fez um estudo de coorte que estudou a idade materna avançada e os resultados adversos na gestação. Destaque aqui para as faixas etárias, né? O risco de perda, ele destacou perda e pré-eclâmpsia. A perda, como já era esperada, é realmente significativa, acima de 40 anos, né? Aqui foi colocado também perdas de início, né, de primeiro trimestre, que estão associadas principalmente às cromossomopatias, e aqui o risco aumentado de pré-eclâmpsia de forma significativa. Aqui o risco de diabetes, apesar de eu não ter destacado, ele também é aumentado, mas eu quis destacar aqui, porque eu vou falar mais à frente sobre principalmente a insuficiência placentária, o risco de pequeno para a idade gestacional de uma forma aumentada na faixa etária acima de 40 anos. A partir daqui, a minha aula poderia seguir, né, 2 caminhos. Um caminho que eu poderia terminar falando dos cuidados, né, do pré-natal, da assistência, de como essa mulher deve ser encaminhada, como ela deve ser avaliada, como ela deve ser seguida no seu acompanhamento pré-natal e como deve ser esse desfecho em termos de parto. Mas eu achei mais interessante desviar um pouquinho desse caminho normal e falar um pouquinho da placentação. Eu vi estudos muito interessantes que poderiam trazer alguma luz e algumas hipóteses acerca da insuficiência placentária na idade materna avançada, para além das comorbidades que podem existir com essas mulheres em idade mais avançada, eu quis trazer um pouco dos estudos que falam do que foi visto na placenta, né, de mulheres com idade materna mais avançada. O primeiro estudo, eu vou seguir falando dos estudos de uma forma cronológica. O primeiro, visto em 2017, ele já viu que haveria um aumento de risco de restrição de crescimento fetal por uma disfunção placentária e um risco maior de natimortalidade, coisa que eu já coloquei lá em cima com os outros trabalhos, né, com os outros estudos, na mulher com a idade materna avançada.
E aí ela lança uma luz, esse primeiro trabalho aqui que eu coloco, ele lança uma luz no porquê disso acontecer, porque o que que estaria acontecendo nessas placentas que poderiam levar, né, a esse risco, independente das comorbidades apresentadas. Seguindo mais um pouquinho, o grupo do Gratacós, que estuda muito restrição de crescimento fetal, né, e pequenos para a idade gestacional, eles fizeram um estudo das placentas dessas mulheres, né, que evoluíam com os bebês, tanto com CIUR quanto com pequenos para a idade gestacional. E de forma muito interessante, eles conseguiram perceber já alterações, né, muito iniciais ali naquela placenta e que poderiam estar alterados em relação a um grupo controle de mulheres que tiveram bebês com pesos normais. Eles estudaram que essa enzima aqui, ó, a SIRT, eu vou chamar ela de SIRT1, né? Essa enzima é uma enzima anti-envelhecimento, né? Anti a apoptose. Ela é muito importante, ela tem sido estudada tanto pelos médicos de reprodução assistida, como por esses estudiosos que fizeram esse trabalho agora aí de restrição de crescimento, que ela seria uma enzima anti-envelhecimento. Ela atuaria na telomerase, que é uma enzima que preserva, né, o tamanho normal do cromossomo, do telômero, e ela inibe a P53, que é um fator que leva a célula a uma disfunção e, consequentemente, a uma senescência e uma apoptose. Então, a SIRT1 ela é muito importante porque ela leva a uma célula saudável, célula normal, faz com que a célula cumpra o seu ciclo celular, preserve o tamanho do seu telômero e se torne no seu ciclo uma célula normal, impedindo a P53, né? Quando você tem uma deficiência da SIRT1, você tem, consequentemente, uma diminuição da telomerase. Tendo uma diminuição da telomerase, consequentemente, você tem uma disfunção aqui nos tamanhos dos telômeros e uma senescência, um envelhecimento dessa célula. Você também libera a P53, né, levando a um aumento dessa função da P53, que é uma proteína relacionada à apoptose, e com isso você tem uma disfunção mitocondrial, levando ao aumento de CASP9, CASP3, todos esses produtos resultantes, né, dessa disfunção que levariam à célula apoptose. Isso foi visto nesse grupo do Nicolaides, que eles viram que os controles tinham um número de, né, tinham CIRT1 normais na sua placenta, né, foram encontrados valores normais dessa enzima, e no pequeno para a idade gestacional e no restrito, valores diminuídos dessa proteína. A T53, que é um fator pró-apoptótico, né? Pró-degradação da célula, estaria diminuído nos controles, né? Porque tem bebês saudáveis de tamanho normal, e aumentado tanto no pequeno para a idade gestacional quanto no restrito. Da mesma forma, a telomerase, que é saudável, né? É uma enzima que preserva de forma normal a célula, o seu tamanho do telômero, está normal nos controles, diminuído nos pequenos. E o tamanho, comprimento do telômero, que você sabe, nós sabemos que está associado a uma célula normal, uma célula que cumpre a sua função do seu ciclo celular de uma forma saudável, ela também está preservada nos controles e diminuída tanto no restrito quanto no pequeno para a idade gestacional. E aqui aqueles dois fatores pró-apoptóticos que eu falei para vocês, que são relacionados também ao envelhecimento prematuro da célula e a sua senescência e, consequentemente, a apoptose, aumentados nos pequenos, né, nos restritos e pequenos, e diminuído nos controles. Então, é um trabalho bastante interessante, porque ele associa essa enzima, né, a presença dessa enzima, como algo importante para que uma gravidez termine com um bebê saudável, com peso adequado. Aqui ele mostrou também que a sirtuína, né, a sirtu1, ela está de forma normal nos controles e diminuída com valor significativo, tanto nos bebês restritos quanto nos bebês pequenos para a idade gestacional. Dando seguimento, né, que eu falei que eu colocaria de ordem cronológica esses estudos, em 2022, um outro grupo estudou e concluiu que a SIRT1 tem um papel importante na implantação e na decidualização, né, em modelos de rato, modelos murinos. O estudo foi feito numa idade precoce da gravidez, ou seja, essa
enzima é importante também, tanto na decídua, né, como na implantação. E a gente sabe que uma dessudualização normal, saudável, uma implantação normal, saudável, vai levar a um final de gestação normal e saudável, na maioria, se não todas as vezes, né? A gente sabe que o começo ali de uma pré-eclâmpsia, de uma restrição de crescimento, acontece quando essa implantação e essa descida não ocorre de uma forma normal, saudável e esperada. Então, eles viram que essa CIRT1 tem um papel importante ali na implantação, o que já tinha sido visto pelo grupo de Nicolaides, que estudou exatamente isso. Esse outro estudo saiu quase que no mesmo tempo do outro, né? Ele também associou, né? Ao mesmo tempo que eles acharam isso na gestação inicial, eles viram que a idade materna avançada, associada a uma deficiência da CIRT1, né, poderia estar comprometendo, né, a transição do epitélio mesenquimal e a implantação trofoblástica, levando ao aumento da vimetina, da acetilação da vimetina, que é uma substância que foi estudada por esse grupo. A conclusão desse estudo eu trouxe aqui para vocês, que seria que a idade materna avançada, numa gestação com a idade materna avançada, você correria uma perda da CIRT1 no início da placentação. E isso resultaria em uma senescência prematura dos trofoblastos e aumento da acetilação da vimetina, comprometendo assim a evasão e migração dos trofoblastos. Os dados apresentados fornecem informações detalhadas sobre o papel crítico da CIRT1 na regulação das funções do trofoblasto, bem como no alvo potencial para melhorar o desenvolvimento placentário e resultados perinatais em gestações com idade materna avançada. Então, isso aí joga uma luz, né, de que à medida que a medicina vai avançando e à medida que nós sabemos que novos estudos podem acontecer, talvez uma interferência, né, nessa produção aqui, possa beneficiar resultados gestacionais que hoje em dia nós temos como adversos, né, que são principalmente a pré-eclâmpsia, a natimortalidade e os bebês com restrição de crescimento fetal nesse grupo de mulheres com idade mais avançada. Tanto é que elas se beneficiam quando elas recorrem à reprodução assistida, porque eles teriam uma seleção melhor, né, daquilo que vai ser, do embrião que pode ser implantado. Então, isso joga uma luz de que, à medida que isso for avançando, que a medicina for avançando, a gente possa ter resultados melhores nessas gestações em idade materna avançada. E o que a gente hoje se surpreende, né, de termos resultados nem sempre favoráveis, que no futuro, ainda em médio prazo, ou um prazo razoável, a gente possa ter melhorias e um avanço em termos de resultados gestacionais mais favoráveis. E o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para o acompanhamento dessas mulheres? Identificar fatores de risco, né, para as complicações perinatais, essas mulheres, como outros grupos de mulheres de pré-natal de alto risco, de gestação de alto risco, elas precisam ter essa gestação planejada, elas precisam planejar essa gestação e controlar os fatores de riscos iniciais, hipertensão, diabetes, outras comorbidades. Devem ter um momento ideal, né, para essa gravidez acontecer, quando esses fatores estiverem bem controlados. Devem ter uma vida saudável, alimentação saudável, prática de exercício físico, tudo que nós sabemos hoje em dia que faz parte, né, de uma rotina saudável, devem acontecer antes dessa gestação. E uma gestação não planejada está associada a fatores de risco, assim como acontece em gestações não planejadas em pessoas com comorbidades. O aconselhamento genético, né? Mulheres de idade avançada têm uma indicação de aconselhamento genético pelo número alto de gestações que podem cursar com abortamentos e alterações genéticas. Levantar a história pessoal familiar, verificar risco de doença hereditária, buscar resultados reprodutivos adversos em gestações passadas, triagem de pré-natal, informar essas mulheres e dar chances para essas mulheres fazerem as suas escolhas, antes e após o aconselhamento. E, por último, elas devem ser assistidas no pré-natal de alto risco. Os maiores riscos estão associados realmente a primíparas e a mulheres, principalmente acima de 45 anos. A gestação espontânea tem um risco maior do que a gestação por reprodução assistida, por aquilo tudo que eu já falei. Ela parece ser uma aliada para essas mulheres e os riscos variam de acordo com as condições de saúde pré-existentes. E a saúde na gravidez depende de como essa mulher vai estar no momento da concepção, né? De como ela vai estar no momento pré-gestacional.
rastreio de condições subjacentes é essencial. Considerações finais é que nós temos um aumento da expectativa de vida do brasileiro, para a mulher brasileira, isso é fato. A mulher está priorizando carreira, está priorizando estabilidade emocional, estabilidade financeira, e ela está deixando para engravidar em momentos mais avançados. A medicina, a nossa especialidade, avançou muito nos últimos anos e possibilitou que muitas gestações que antes eram impossíveis, hoje em dia aconteçam, e aconteçam às vezes às vezes em forma até saudável, de forma com bom resultado, com bom desfecho. E mesmo assim, mesmo apesar de avanços e benefícios, a gente deve aconselhar essa mulher dos riscos. Isso não deve ser negligenciado. Ela deve ter consciência de que não tudo ainda não é possível. Ainda existe muito a caminhar, muito a se fazer pela medicina, pelo avanço da nossa especialidade, e que ela não é hoje em dia uma super mulher ainda. Existem falhas e existem intercorrências nesse caminho. E as evidências dos estudos, daqueles estudos que eu mostrei agora, abrem uma luz no fim do túnel de que os pesquisadores estão de olho no que pode estar sendo importante, o que pode ser considerado relevante e melhorado para que essas condições fiquem ainda melhores e no futuro a gente possa ter uma aula com alguém falando que era uma coisa impossível, improvável, inesperado, arriscado, uma mulher numa idade mais avançada, acima de 45 anos, ter o seu bebê de uma forma saudável. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Desculpa pela pequena intercorrência no meio da aula. Espero que tenham gostado. Foi ótimo, Flávia. Isso, agora para aí o compartilhamento, que aí fica a tela mesmo. Maravilha. Palavra franqueada, quem quiser fazer uso. Nilson, que é chefe do seu fã-clube, já apareceu ali. Não, só tem que parabenizar, né, a Flávia, né, porque era realmente esperada uma apresentação muito boa, né, é, e que é um assunto que é, traz muita expectativa, é, muitas dúvidas, né, então acho que foi muito bem apresentado, né, é, a, a proteção, né, da fertilização praticamente não é uma proteção, né? Você faz um rastreamento, por isso você acaba melhorando, né, Uhum. os resultados, né? Mas é um caminho também bom e esses trabalhos mostrando que diminuição, que aliás reduzir a apoptose, né, é um mecanismo muito importante para diversos aspectos na obstetrícia, né? Parabéns, Flávia, pela apresentação. E essas mulheres mais velhas, quando engravidam, quer dizer, elas já partem aí de uma, e geralmente com auxílio dos métodos de reprodução assistida, então você já está driblando ali a natureza, né? Então, mais Uhum, velhas, reprodução assistida, quer dizer, já são dois critérios importantes de risco para pré-eclâmpsia. Eu acho que esse é um dos maiores alertas que a gente tem. A questão genética sempre é uma uma preocupação, mas hoje, no geral, essas mulheres mais velhas ou usam óvulos doados, ou quando fazem FIV, ou fazem uma biópsia pré-implantacional, de maneira que, em princípio, essa questão genética estaria ali bem contornada. Mas o fato de usarem óvulos doados, no meu entendimento, ainda aumenta mais o risco de pré-eclâmpsia, porque tem uhum. agora um componente genético 100% diferente do da mãe, né? Se é o O óvulo risco está aumentado, né, de pré-eclâmpsia. ainda aumenta mais do que o habitual. Quer dizer, aquela coisa do halo enxerto agora é um enxerto verdadeiro, porque é completamente diferente dela do ponto de vista genético. É, dizer que existe uma idade ideal para engravidar, também, no meu ver, hoje é difícil, porque eu acho muito improvável que uma mulher consiga se organizar para ter filho muito antes de 30 anos. Muito improvável. Quer dizer, ela
vai estar inserida no mercado de trabalho, vai, enfim, hoje, por mais que se tente estabelecer uma idade ideal, acho que essa idade ideal não existe. Essa idade ideal é inexequível, né? Achar que essas mulheres vão engravidar muito antes de 30, 35 e até 40 anos é improvável. Nessa aula, Flávia, que você deu, você pegou muita coisa de uma aula que eu gosto de dar. E é bom, É, uma senhorinha vendo o teste de gravidez é uma gozação, mas realmente chama atenção, né? Mas nessa eu falava de um troço que está voltando aí um pouco à baila, que é o efeito de quimera dessas células tronco no organismo da mulher mais velha, é, rejuvenescendo, quer dizer, um efeito protetor rejuvenescedor da gravidez. Isso é interessante. Quando o Montenegro leu pela primeira vez, ficou encantado, fez parte até de um editorial de uma das edições do nosso livro. Depois a coisa, mas agora, recentemente, no grupo da Academia de Medicina, um acadêmico voltou ao assunto. Então, eu acho que não é de todo desarrazoado acreditar que possa não, ter. essa aula, esse tema é um tema muito rico. Eu poderia fazer umas 3 aulas É, diferentes só com esse tema. Acontece que eu não pude colocar tudo, eu tive que claro. direcionar, adaptar, porque senão ia Mas ficar você, muito você grande. acha que tem esse filão aí de rejuvenescimento? Você acha que a gravidez pode exercer essa mágica no organismo da mulher? O que eu tenho, o que eu tenho focado atualmente é o caminho oposto, mas eu O acho que eu posso. oposto, o estrago que a O gravidez estrago. faz, Eu não estou é? hoje em dia É, estudando o estrago do que uma é, gravidez pode fazer num organismo materno. Mas eu acho, por eu estar estudando e focada nisso agora, eu acho que é interessante eu voltar lá nessa linha, né, de é, pesquisa que as pessoas fizeram, e você disse que ficou um tempo abandonado e agora está voltando, e a gente revê isso aí. Isso aí dá uma é. outra aula completa, né, Não, falando eu já estou exatamente disso. pensando no capítulo aí do nosso próximo Resendão, É, dar uma caprichada aí, porque a gente sempre enfatiza muito a questão genética. Se você for ver lá no capítulo, não tem um específico em idade avançada, mas tem investigação genética pré-natal, aí tem gravidez pós-FIV, mas não fica esse desafio aí de tentar entender um possível efeito rejuvenescedor. É sim, interessante. é uma linha interessante para a gente abordar, né? Bom, gente, a palavra está franqueada para quem quiser fazer uso dela. Dá uma certa agonia nessa coisa de Zoom, você vê os nomes assim, você fica na dúvida se as pessoas estão lá mesmo ou só puseram os nomes. Espero que estejam. Flávia, você quer fazer alguma consideração final? Só agradecer, acho que é um tema muito interessante, é amplo, dá para a gente explorar bastante. Gostei muito de participar. Pode me convidar outras vezes, que eu venho com o maior prazer. Que bom. E acho que é isso. Acho que eu espero que tenha transmitido exatamente o que eu quis, que foi a importância, além da importância do tema também, os novos caminhos, né, que a gente pode vislumbrar daqui para frente no acompanhamento de uma gestante com idade acima de 40 anos. Algo que a gente pode pensar até no livro, né, que já que você estava falando sobre isso, que a gente vai agora começar esse novo projeto, é que alguns estudos já falam até, tem a Royal College, inclusive, propondo, mas eu já chequei, eles ainda não bateram o martelo, sobre o aumento, né? Já que tem pouca diferença entre. Os livros todos falam em 35 anos, e hoje em dia sabe que o verdadeiro limite talvez fosse acima de 40, né? Que realmente as Uhum. modificações acontecem, os desfechos são diferentes. Talvez a gente tenha que pensar em mudar a idade materna avançada para acima de 40 anos. E não mais 35. 35 É.
E botar 35 a 35 já 39 no passou grupo das novinhas. o normal, né? Pois é, normal. Tem aqui uns elogios do Ernesto Epifânio e nosso amigo Sidney, que não falha, está sempre aqui presente, te dando os parabéns. O Alberto Borges justificou não poder estar aqui conosco e mandou um abraço também te cumprimentando. Então é isso, gente. Agradeço a todos vocês, agradecimento especial à Flávia, que nos brindou aqui com uma linda fala, e semana que vem, nesse mesmo horário, teremos aí mais um tema interessante. Uma boa semana para todos vocês. Muito obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, Flávia. Obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.